Imagine se casar com alguém que mal te olha nos olhos, que trata o dia do casamento como uma reunião de negócios, que não sorri, não toca sua mão, não demonstra nada. Agora imagine chegar na porta da suíte da lua de mel e desabar. Chorar tudo o que guardou a vida inteira. E nesse momento de vulnerabilidade extrema, revelar um segredo que muda tudo. Essa é a história de Isabela e Eduardo. Um casamento arranjado que começou com frieza, mas que se transformou em algo que nenhum dos dois esperava. Um encontro entre duas almas feridas que descobriram que, às vezes, o amor verdadeiro nasce quando finalmente nos permitimos ser vulneráveis. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. O salão estava decorado com milhares de rosas brancas. As luzes refletiam nos lustres de cristal. Tudo parecia perfeito, mas Isabela sabia a verdade. Aquele casamento era só um acordo, e ela estava prestes a descobrir que acordos podem machucar mais do que rejeições. O despertador tocou às 5 da manhã. Isabela abriu os olhos devagar. O teto do quarto estava coberto com manchas de umidade. A casa velha onde morava com a mãe tinha goteiras, rachaduras, portas que não fechavam direito. Mas era tudo que tinham. Ela se levantou. Os pés descalços tocaram o chão frio. Foi até o banheiro. Olhou no espelho. Olheiras fundas. Cabelo embaraçado. 26 anos parecendo 35. O cansaço estava desenhado no rosto. Hoje é o dia, murmurou para si mesma. O dia do casamento. O dia que mudaria tudo. Mas não da forma que as pessoas imaginam quando falam de casamento. Isabela voltou para o quarto. Abriu o armário. O vestido de noiva estava pendurado ali. Simples, branco, sem brilho, sem luxo. Comprado com o dinheiro que a família dele mandou, porque ela não tinha como pagar. A mãe apareceu na porta, magra, doente, apoiada na bengala. Os olhos brilhavam de emoção. Minha filha vai casar, disse a voz trêmula. Nunca imaginei que ia ver esse dia. Isabela forçou um sorriso. Eu também não, mãe. Ele é um bom homem, rico, vai cuidar de você. Vai. Isabela desviou o olhar. Não queria mostrar a dúvida que sentia. A verdade era dura, fria, cruel. Eduardo Cavalcante, 40 anos, milionário do setor imobiliário, dono de construtoras e prédios por toda São Paulo, não estava se casando por amor. Estava se casando por pressão familiar, por negócios, por aparências. E Isabela? Isabela estava se casando porque a mãe estava doente. Precisava de tratamento caro. E Eduardo ofereceu pagar tudo. Em troca, ela se tornaria a esposa dele. Um acordo. Simples assim. As horas passaram rápido. Cabeleireira, maquiadora, manicure. Tudo pago por ele. Tudo perfeito. Tudo impessoal. Como se estivessem preparando uma boneca para a vitrine. Isabela olhou para o próprio reflexo quando tudo estava pronto. O vestido caía perfeitamente. O cabelo estava preso em um coque elegante. A maquiagem suave realçava os olhos. Ela estava bonita. Mas por dentro estava vazia. Você está linda, disse a madrinha emocionada. Isabela apenas acenou. As palavras não vinham. O nó na garganta apertava. O carro chegou. Luxuoso, preto, com motorista uniformizado. Isabela entrou. A mãe ao lado. Silêncio durante todo o caminho. Apenas o barulho do motor e da cidade lá fora. Chegaram à igreja. Grande, imponente, cheia de gente. Gente que Isabela não conhecia. Amigos dele. Sócios. Familiares distantes. Ninguém dela. Só a mãe. Só a madrinha. Mais ninguém. A música começou. Isabela respirou fundo. Segurou o braço do padrinho que mal conhecia. Começou a andar. Devagar. Um passo de cada vez. E então ela ouviu. Eduardo Cavalcante estava parado no altar. Terno azul marinho. Impecável.
Gravata perfeitamente alinhada, cabelo penteado para trás, postura ereta, rosto sério, olhos fixos na frente, sem olhar para ela. Isabela sentiu o peito apertar. Ele nem sequer virou para vê-la entrar. Ela continuou andando. O corredor parecia infinito. As pernas tremiam. O buquê de rosas brancas pesava nas mãos. Cada passo era uma luta. Finalmente chegou ao altar. O padrinho soltou o braço dela. Isabela ficou ao lado de Eduardo. Ele não virou, não sorriu, não fez nada. Apenas ficou ali, olhando para frente. O padre começou a cerimônia. As palavras saíam mecânicas, automáticas. Isabela ouvia, mas não processava. Estava em choque, em negação, querendo acordar daquele pesadelo. Eduardo Cavalcante aceita Isabela Duarte como sua esposa? Aceito. A voz dele saiu firme, fria, sem emoção. Isabela Duarte aceita Eduardo Cavalcante como seu esposo? Silêncio. Isabela olhou para ele. Pela primeira vez, Eduardo virou o rosto. Os olhos dele se encontraram. Marrom contra marrom. E ela viu. Viu a indiferença. Viu a frieza. Viu que para ele, aquilo era apenas um negócio. Aceito. A voz dela saiu fraca, quase inaudível. O padre sorriu. Então, pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eduardo se virou para ela, lentamente. Os olhos continuavam vazios. Ele se inclinou. Os lábios dele tocaram os dela, rápido, frio, sem sentimento, como um carimbo em um documento. Os convidados aplaudiram. Música tocou. Isabela forçou um sorriso, mas por dentro algo se quebrou. Ela acabava de se casar com um estranho que nem sequer fingiu gostar dela. A festa foi longa. 3 horas de sorriso forçado, de aperto de mão, de parabéns que não significavam nada. Eduardo circulava pelo salão, conversava com todos, ria, fazia piadas, mas nunca se aproximava dela. Isabela ficou sentada na mesa principal, sozinha, olhando tudo acontecer ao redor. A mãe estava em outra mesa, cansada, mas feliz, achando que a filha tinha dado sorte. Se ela soubesse. A noite caiu. A festa terminou. Eduardo se aproximou dela pela primeira vez em horas. Vamos. Isabela se levantou. Despediu-se da mãe. Abraçou ela forte. Eu vou ficar bem, mãe. Eu sei, filha. Ele vai cuidar de você. Isabela não respondeu. Apenas soltou o abraço e seguiu Eduardo. A limusine estava esperando. Preta, luxuosa, com vidros escuros. Eles entraram. O motorista fechou a porta. E então, silêncio. Eduardo pegou o celular. Começou a digitar. E-mails, mensagens, trabalho. Sempre trabalho. Isabela olhou pela janela. As luzes da cidade passavam rápido, desfocadas, como a vida dela. Ela tentou puxar conversa. A festa estava bonita. Ele nem levantou os olhos do celular. Sua família foi muito gentil. Obrigada por pagar o tratamento da minha mãe. Agora ele olhou, pela segunda vez no dia. Os olhos dele encontraram os dela. Faz parte do acordo. As palavras cortaram. Acordo. Ele disse acordo, na noite de núpcias. Como se ela fosse um negócio fechado. Isabela virou para a janela. As lágrimas ameaçaram vir. Mas ela segurou. Não ia chorar. Ainda não. O hotel era 5 estrelas. O mais luxuoso de São Paulo. A suíte presidencial estava reservada. A melhor de todas. Eduardo pagou uma fortuna. Mas não era para ela. Era para manter as aparências. A limusine parou na entrada. O porteiro abriu a porta. Eduardo saiu primeiro. Nem esperou ela. Entrou direto no hotel. Isabela desceu sozinha. O vestido pesava. Os saltos machucavam os pés. Ela seguiu ele. O lobby era enorme. Mármore. Lustres.
Flores por todos os lados. Funcionários sorridentes. Eduardo foi direto para o elevador. Isabela correu para alcançar. Entrou no último segundo. A porta fechou. Silêncio de novo. Só o som do elevador subindo. Isabela olhou para o reflexo deles no espelho. Ele alto, imponente, sério. Ela pequena, frágil, assustada. O elevador parou. 20º andar. Eduardo saiu, caminhou pelo corredor. Isabela seguiu. Cada passo era mais difícil que o anterior. Chegaram na porta da suíte. Eduardo pegou o cartão. Passou na fechadura. A luz verde acendeu. Ele empurrou a porta. Mas antes de entrar, olhou para Isabela. Vamos. E foi nesse momento que ela quebrou. Não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram. Fortes. Incontroláveis. Ela virou de costas para ele, tapou o rosto com as mãos e chorou. Chorou silenciosamente, como quem finalmente desaba depois de anos segurando. O corpo tremeu. Os soluços vieram. O vestido branco ficou manchado pelas lágrimas que caíam. Eduardo parou, surpreso, confuso. Não esperava aquilo. O que aconteceu? Isabela balançou a cabeça. Não conseguia falar. Que Isabela? A voz dele ficou mais suave. Pela primeira vez. O que foi? Ela limpou as lágrimas. Tentou se recompor. Mas não conseguiu. Eu não consigo. Não consegue o quê? Entrar aí. A voz dela saiu quebrada. Não consigo fingir que está tudo bem. Não consigo. Não consigo ser o que você espera. Eduardo franziu a testa. Eu não estou esperando nada. Está sim. Ela finalmente virou para ele. Os olhos vermelhos. O rímel escorrido. Você espera que eu entre aí, que seja sua esposa. Que... A voz falhou. Eduardo olhou para ela. Realmente olhou. Viu a dor. Viu o medo. Viu a vulnerabilidade. E algo dentro dele se mexeu. Vamos entrar, disse suave. Não precisa ter medo. Isabela balançou a cabeça. Você não entende. Então me explica. Ela respirou fundo. Limpou as lágrimas de novo. Tem coisas que você não sabe sobre mim. Que coisas? Isabela olhou para a porta da suíte, para ele, para o corredor vazio, e pensou. Se eu contar, ele vai me mandar embora. Vai anular o casamento. Vai cancelar tudo. Mas não aguentava mais guardar. Não aguentava mais carregar aquilo sozinha. Vamos entrar, disse baixo. E eu te conto. Eduardo hesitou, mas acenou. Abriu a porta. Entrou. Isabela o seguiu. E quando a porta se fechou atrás deles, ela soube que nada seria como antes. A verdade estava prestes a sair. E não tinha mais como voltar atrás. A suíte era absurda, enorme, com sala de estar, quarto, banheiro com banheira de hidromassagem, varanda com vista para a cidade. Tudo decorado em tons de branco e dourado, luxo em cada detalhe, mas para Isabela parecia uma prisão. Eduardo entrou e foi direto para o minibar. Pegou uma garrafa de uísque, serviu um copo, bebeu, sem oferecer para ela, sem perguntar se queria algo, apenas bebeu. Isabela ficou parada perto da porta, o vestido pesado, os sapatos machucando, mas não tinha coragem de tirar. Não ali. Não na frente dele. Senta, disse Eduardo apontando para o sofá. Ela sentou, na ponta, as mãos no colo, tremendo. Eduardo se virou para ela, encostou no balcão do bar, cruzou os braços. Então, o que você precisa me contar? Isabela olhou para as próprias mãos. Você vai me julgar. Provavelmente. A voz dele saiu dura, sem rodeios. Mas seja lá o que for, já estamos casados, então é melhor eu saber logo. O coração dela acelerou. Eu nunca estive com ninguém. Silêncio. Eduardo franziu a testa. Como assim? Do jeito que você está pensando. Isabela respirou fundo. Eu nunca tive um namorado. Nunca beijei. Nunca. Nada. Nunca.
Eduardo processou a informação. Você tem 26 anos. Eu sei. Como isso é possível? Isabela levantou os olhos. Encontrou os dele. Não foi escolha. Bem, foi e não foi. Explica melhor. Ela se levantou. Começou a andar pela sala, nervosa, agitada. Eu cresci cuidando da minha mãe, desde os 15 anos. Ela ficou doente. Meu pai nos abandonou. Sobrou eu e ela. Eduardo apenas ouvia. Não interrompeu. Eu trabalhava de dia, estudava à noite, cuidava dela de madrugada. Não tinha tempo para namorar, não tinha tempo para nada. A voz dela tremeu. E quando tinha algum tempo, eu tinha medo. Medo de quê? Isabela parou, virou para ele. Medo dos homens do bairro, medo do vizinho do quarto andar que sempre me olhava estranho, medo do dono do mercado que encostava em mim quando eu passava, medo do chefe do meu primeiro emprego que me chamava de gatinha e tentava me tocar. Os olhos dela encheram de lágrimas de novo. Eu aprendi a me esconder, a me proteger, a ficar invisível. E quando finalmente consegui entrar na faculdade de enfermagem, continuei me escondendo, porque era mais seguro assim. Eduardo não disse nada, apenas olhava, processando cada palavra. Eu nunca confiei em ninguém o suficiente para deixar-se aproximar. Isabela limpou as lágrimas. E agora eu estou aqui, casada com um homem que mal me conhece, que me trata como um negócio, que nem sequer olhou para mim direito o dia todo. A voz dela subiu. E você espera que eu entre naquele quarto, tire esse vestido e seja sua esposa? Como? Como eu faço isso quando você nem sequer parece me ver como uma pessoa? Silêncio pesado, longo, sufocante. Eduardo colocou o copo no balcão. Devagar. Passou a mão no cabelo. Respirou fundo. Eu não sei o que dizer. Então não diz nada. Isabela virou para a janela. Eu não deveria ter contado. Agora você vai querer anular o casamento. E minha mãe vai... Eu não vou anular nada. Ela virou. Surpresa. O quê? Eduardo deu um passo à frente. Eu disse que não vou anular. Nós fizemos um acordo. Eu vou honrá-lo. Mesmo agora, mesmo sabendo que eu nunca, mesmo assim, a voz dele saiu firme. Mas você precisa entender uma coisa. Eu também não queria esse casamento. Isabela piscou. Eu sei. Não. Você não sabe. Eduardo cruzou os braços de novo. Você acha que eu sou frio porque sou mau. Mas não é isso. Eu sou frio porque aprendi a ser. Porque na minha vida emoção é fraqueza. Apego é perigo. Ele começou a andar pela sala. Eu construí tudo do zero. Sozinho. Meu pai me expulsou de casa quando eu tinha 18. Disse que eu era um fracasso. Que nunca ia ser nada. E eu provei que ele estava errado. Trabalhei 16 horas por dia. Dormi em canteiros de obra. Comi miojo durante anos. Até conseguir construir meu primeiro prédio. A voz dele endureceu. E quando finalmente tive sucesso, todo mundo voltou. Meu pai e minha família pedindo desculpas, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, como se eu fosse um banco, como se eu não fosse humano. Isabela ouvia, quieta, surpresa. Eu aprendi a não confiar, a não me apegar, a tratar tudo como negócio, porque quando você trata as coisas como negócio, você não se machuca. Eduardo parou, olhou para ela. E aí minha família me pressionou para casar, dizendo que eu precisava de uma esposa, de uma família, de alguém para cuidar de mim quando eu ficasse velho. Ele riu, amargo, como se eu precisasse disso, como se eu não conseguisse viver sozinho. Então por que aceitou? Isabela deu um passo à frente. Se você não queria, por que aceitou se casar comigo? Eduardo desviou o olhar. Porque meu pai está morrendo. E ele me pediu. Disse que o único arrependimento dele era ter me expulsado. E que antes de morrer, queria me ver casado. Feliz. A voz dele ficou baixa. Eu odeio meu pai. Mas não consegui negar. Então aceitei.
com uma condição. Eu escolhia com quem casar. E escolhi você. Isabela franziu a testa. Por quê? Porque sua história era parecida com a minha. Alguém que passou dificuldades, que cuidou de quem amava, que lutou sozinho. Ele olhou para ela. Pensei que seria mais fácil. Um acordo entre duas pessoas que entendem como o mundo funciona. Mas eu não sou como você, disse Isabela baixo. Eu sei. Eduardo suspirou. Você ainda tem esperança. Ainda acredita em coisas. Eu perdi isso há muito tempo. Isabela sentiu o peito apertar. Não de raiva, de tristeza. Pela primeira vez, ela viu Eduardo não como um milionário frio e arrogante, mas como um homem ferido, sozinho, perdido. Eu não sei se consigo fazer isso funcionar, disse ela honesta. Nem eu. Eduardo voltou para o bar, serviu outro copo. Mas não precisamos decidir hoje. Hoje a gente só precisa sobreviver. Isabela olhou para ele. E como fazemos isso? Você dorme na cama. Eu durmo no sofá. Ele apontou para o quarto. E amanhã a gente vê o que faz. Ela piscou, surpresa. Você vai dormir no sofá? Sim. Na noite de núpcias? É. Eduardo tomou um gole. Você tem medo de mim. E eu não vou forçar nada. Então você dorme na cama, em paz. E eu fico aqui. Isabela sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de alívio. Obrigada. Ele apenas acenou. Vai. Troca de roupa. Descansa. Isabela foi para o quarto. Fechou a porta. Encostou nela. Respirou fundo. O coração ainda batia rápido, mas o medo tinha diminuído. Ela olhou ao redor. A cama era enorme, king size, com lençóis brancos e travesseiros macios. Do lado, uma cômoda com um roupão branco. Ela pegou. Foi para o banheiro. Tirou o vestido devagar. Cada botão era uma libertação. Quando finalmente ficou livre, respirou aliviada. Olhou para o próprio reflexo no espelho. O corpo magro, a pele pálida, as marcas de cansaço. O que eu fiz? Murmurou. Colocou o roupão, lavou o rosto, tirou a maquiagem, soltou o cabelo. E quando voltou para o quarto, sentiu-se mais ela mesma. Deitou na cama. O colchão era macio, perfeito, mas ela não conseguia relaxar. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo. No casamento, no Eduardo, no futuro incerto. Do lado de fora, Eduardo estava sentado no sofá, com outro copo de uísque, olhando para a cidade pela janela. As luzes piscavam ao longe, milhares delas, cada uma representando uma vida, uma história, um drama. Ele pensou em Isabela, na história dela, na vulnerabilidade, na coragem de contar. E se perguntou se tinha feito a coisa certa. Ela vai se arrepender, pensou. Um dia ela vai olhar para mim e perceber que cometeu um erro. Mas por alguma razão a ideia doía, e ele não sabia por quê. Bebeu mais um gole. Desligou as luzes, deitou no sofá, desconfortável. Pequeno demais para ele, mas não reclamou. E ali, naquela suíte de hotel luxuosa, dois estranhos recém-casados dormiram separados. Cada um no seu canto, cada um com seus medos, cada um se perguntando o que o futuro traria. Mas nenhum dos dois sabia que algo tinha mudado naquela noite. Uma rachadura tinha se formado nos muros que cada um construiu. Pequena, quase imperceptível. Mas estava lá, e aos poucos ela ia crescer. A manhã chegou cedo. Isabela acordou com a luz do sol entrando pela janela. Olhou ao redor. Por um segundo não reconheceu onde estava. Depois lembrou. Hotel, lua de mel, casamento. Sentou na cama. Olhou para a porta fechada. Do outro lado, Eduardo estava no sofá. Será que ele tinha dormido? Será que também passou a noite em claro pensando? Ela se levantou, colocou o roupão, abriu a porta devagar, espiou. Eduardo estava sentado no sofá, já vestido.
Terno cinza, gravata azul, cabelo penteado, como se não tivesse dormido ali, como se estivesse pronto para mais um dia de trabalho. Ele olhou para ela. Bom dia. Bom dia. Isabela entrou na sala, tímida. Você dormiu? Mais ou menos. Ele pegou o celular. Pedi café da manhã. Deve chegar em alguns minutos. Obrigada. Silêncio estranho. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Como agir? O que fazer depois de uma noite como aquela? A campainha tocou. Eduardo atendeu. O funcionário do hotel entrou com um carrinho cheio de comida, frutas, pães, sucos, café. Tudo arrumado perfeitamente. Bom apetite, disse o funcionário com um sorriso. Eduardo apenas acenou. Fechou a porta. Apontou para a mesa. Come. Isabela se sentou. Pegou uma xícara de café. Tomou um gole. Quente. Forte. Bom. Eduardo se sentou do outro lado. Pegou um pão. Passou manteiga. Comeu em silêncio. O que vamos fazer hoje? Perguntou Isabela baixo. Eu tenho uma reunião às 10. Ela piscou. Reunião? No dia seguinte ao casamento? É importante. Tudo é importante para você? Eduardo parou de comer. Olhou para ela. Sim, porque é assim que eu cheguei onde estou. Isabela desviou o olhar. Entendi. Você pode ficar aqui ou voltar para casa. O que preferir? Casa? Ela franziu a testa. Qual casa? Minha casa. Nossa casa. Eduardo tomou um gole de café. Mandei seus pertences serem levados para lá ontem. Isabela sentiu o peito apertar. Você não me perguntou. Não precisava, você é minha esposa agora, vai morar comigo. As palavras saíram tão frias, tão práticas, como se ela fosse mais um móvel sendo transportado. E a minha mãe? A voz dela tremeu. Quem vai cuidar dela? Contratei uma enfermeira, período integral, e um motorista para levá-la às consultas. Eduardo se levantou. Está tudo resolvido. Você resolveu sem me perguntar. Faz parte do acordo. Ele pegou a pasta. Preciso ir. O motorista vai te buscar ao meio-dia. Te leva para casa. Eduardo foi em direção à porta. Isabela se levantou. Você sempre vai ser assim? Ele parou. Virou. Assim como? Frio, distante, tratando tudo como negócio. Eduardo olhou para ela. Por um segundo algo passou pelo rosto dele. Algo parecido com arrependimento. Mas desapareceu rápido. É quem eu sou, disse simples. Se você esperava outra coisa, deveria ter pensado antes de aceitar. E saiu. A porta fechou. Isabela ficou sozinha. De novo. Ela olhou para a comida na mesa, para a suíte luxuosa, para a vista da cidade. Tudo tão bonito, tão perfeito, mas tão vazio. O que eu fiz com a minha vida? Murmurou. As horas passaram devagar. Isabela tomou banho, vestiu a roupa que tinham separado para ela. Um vestido simples, azul claro, bonito, mas discreto. Arrumou a mala. Esperou. Meio-dia chegou. O motorista ligou. Estava na recepção. Isabela desceu. Saiu do hotel. Entrou no carro. A casa de Eduardo ficava em um bairro nobre. Condomínio fechado. Segurança. Portões automáticos. Tudo muito controlado. O carro parou na frente de uma mansão. Branca. Moderna. Enorme. Chegamos, disse o motorista. Isabela desceu. A empregada já estava esperando na porta. Uma senhora de uns 50 anos. Sorriso gentil. Bem-vinda, dona Isabela. Meu nome é dona Lúcia. Sou a governanta. Prazer. Isabela apertou a mão dela. Deixa eu te mostrar a casa. Dona Lúcia levou Isabela para dentro. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Sala ampla, pé direito alto, móveis de designer, obras de arte nas paredes. Tudo gritava dinheiro. Aqui é a sala de estar. Ali é a sala de jantar. A cozinha fica nos fundos. O escritório do Dr. Eduardo é no segundo andar. E seu quarto? Meu quarto? Isabela interrompeu.
Não é nosso quarto? Dona Lúcia hesitou. O doutor Eduardo pediu para preparar quartos separados. O coração de Isabela afundou. Entendo. Mas é só temporário, né? Dona Lúcia sorriu. Vocês são recém-casados. Logo vocês vão querer ficar juntos. Isabela forçou um sorriso. Claro. Mas sabia que era mentira. Dona Lúcia levou ela para o quarto. Grande, bem decorado, com cama de casal, guarda-roupa, banheiro privativo, tudo perfeito. Mas não era dela. Era só mais um lugar onde ela estava de passagem. Se precisar de algo é só me chamar, disse Dona Lúcia. Obrigada. A porta fechou. Isabela sentou na cama, olhou ao redor. Vazio, frio, solitário. Pegou o celular. Ligou para a mãe. Oi, minha filha. Como foi a noite? Isabela forçou animação na voz. Foi boa, mãe. Tudo perfeito. Ele foi gentil com você? Foi sim. Muito gentil. Mentira, mas necessária. Estou tão feliz por você, Isabela. Finalmente você tem alguém para cuidar de você. As lágrimas vieram, mas Isabela segurou. Eu também, mãe. Como você está? Bem, a enfermeira que ele contratou é maravilhosa, e a casa está tão limpa, ele mandou uma equipe arrumar tudo. Que bom. Conversaram mais alguns minutos. Quando desligou, Isabela não aguentou mais. Deitou na cama, abraçou o travesseiro e chorou. Chorou pela vida que perdeu, pela liberdade que trocou, pelo casamento que nunca seria o que sonhou. Eduardo chegou em casa às 9 da noite. Entrou, jogou a pasta no sofá, afrouxou a gravata. Dona Lúcia apareceu. Boa noite, doutor Eduardo. O jantar está pronto. Não estou com fome. A dona Isabela também não jantou. Está no quarto desde que chegou. Eduardo parou. Ela está doente? Não sei, mas me pareceu triste. Ele suspirou. Tá bom, pode ir descansar, dona Lúcia. Boa noite. Eduardo subiu as escadas. Parou na frente do quarto de Isabela. Hesitou. Bateu na porta. Entre. Ele abriu. Isabela estava sentada na cama, olhos inchados, rosto pálido. Claramente tinha chorado. Você está bem? Estou. Mentira óbvia. Eduardo entrou. Fechou a porta. Dona Lúcia disse que você não jantou. Não estava com fome. Você precisa comer. Eu sei. Silêncio. Eduardo não sabia o que fazer. Como lidar com aquilo? Com ela. Eu sei que isso não é fácil, disse finalmente. Isabela riu. Sem humor. Não é fácil? Eduardo, eu estou morando em uma casa que não é minha, com um homem que mal me conhece, que nem sequer quer dividir o mesmo quarto comigo. Pensei que você ia preferir assim. Prefiro? Ela se levantou. Você acha que eu prefiro ser tratada como uma estranha? Como mais um funcionário da casa? Não é isso. Então o que é? A voz dela subiu. Me explica. Me explica por que você me trata como se eu fosse invisível. Eduardo cerrou os punhos. Porque é mais fácil assim. Mais fácil para quem? Para mim, ele gritou. Pela primeira vez perdeu o controle. Para mim, Isabela. Porque se eu me aproximar, se eu deixar você entrar, eu vou me machucar. De novo. Isabela parou. Olhou para ele, viu a dor, viu o medo, viu a verdade nua e crua. Alguém te machucou, disse baixo. Eduardo desviou o olhar. Isso não importa. Importa sim. Ela deu um passo à frente. Porque você está deixando o passado destruir o presente. E você não? Ele virou para ela. Você não está fazendo a mesma coisa? Se escondendo? Com medo? Isabela parou. Ele tinha razão. Completa razão. Então o que a gente faz? Perguntou ela, a voz tremendo. Eduardo respirou fundo. Eu não sei. Nem eu. Os dois ficaram ali, olhando um para o outro. Dois desconhecidos casados. Dois corações feridos. Duas almas perdidas.
E nenhum dos dois sabia que o pior ainda estava por vir. Os dias seguintes foram estranhos. Eduardo saía cedo, voltava tarde. Isabela ficava em casa, tentando se adaptar, tentando encontrar seu lugar naquele espaço enorme que não parecia dela. Dona Lúcia era gentil, conversava, ensinava onde ficavam as coisas. Mas mesmo assim Isabela se sentia perdida, como uma intrusa. Uma semana passou. Eduardo mal a via. Eles cruzavam na cozinha às vezes. Ele pegava café, ela comia uma fruta, trocavam bom dia e boa noite. Só isso, nada mais. Isabela tentava ocupar o tempo. Lia livros, assistia TV, arrumava o quarto dela 1000 vezes, mas o vazio continuava. A solidão aumentava. Uma tarde ela decidiu explorar a casa. Foi para o segundo andar. Tinha vários cômodos, uma biblioteca enorme, uma sala de cinema, uma academia e o escritório de Eduardo. Ela parou na frente da porta. Fechada. Será que podia entrar? Será que ele ia se importar? Decidiu arriscar. Girou a maçaneta. Abriu devagar. O escritório era imenso. Mesa de madeira escura. Estantes cheias de livros e pastas. Janela com vista para o jardim. E na parede, uma foto emoldurada. Isabela se aproximou. Era Eduardo, mais jovem. Talvez uns 30 anos. Ao lado dele, uma mulher, bonita, sorrindo. Os dois abraçados, felizes. Quem é ela? Murmurou. O que você está fazendo aqui? Isabela se assustou, virou rápido. Eduardo estava na porta, o rosto fechado. Eu estava só olhando. Esse é meu espaço privado. A voz dele saiu dura. Não entre aqui sem permissão. Desculpa, eu não sabia. Agora sabe. Ele entrou, foi até a mesa. Pode sair. Isabela olhou para a foto de novo. Quem é ela? Não é da sua conta. Eduardo. Sai, Isabela. Ele não olhou para ela. Por favor. Ela hesitou. Mas saiu. Fechou a porta. Encostou na parede do corredor. O coração batia rápido. Algo tinha acontecido. Algo que marcou ele. E aquela mulher na foto tinha tudo a ver com isso. Isabela desceu as escadas. Foi para o jardim. Sentou no banco de madeira perto da piscina. O sol estava se pondo. O céu ficava laranja. Dona Lúcia apareceu. Posso sentar? Isabela acenou. A senhora sentou ao lado. Você viu a foto, né? Disse Dona Lúcia. Isabela virou. Como sabe? Porque você tem a mesma cara de todo mundo que vê. Ela suspirou. A cara de quem quer saber a história. Quem era ela? Dona Lúcia olhou para o céu. Camila. Era a noiva dele, há 10 anos atrás. Isabela sentiu o peito apertar. Noiva? Sim, eles iam se casar, tudo pronto. Igreja reservada, vestido comprado, convites enviados. Dona Lúcia balançou a cabeça. Mas ela fugiu, uma semana antes do casamento. Como assim fugiu? Sumiu. Deixou uma carta dizendo que não amava ele, que estava apaixonada por outro e partiu. Nunca mais voltou. Isabela arregalou os olhos. Meu Deus! O doutor Eduardo nunca mais foi o mesmo. Dona Lúcia olhou para ela. Ele se fechou. Virou outra pessoa, frio, distante, dedicado só ao trabalho. Por isso ele é assim. Sim, ele tem medo de se machucar de novo. Dona Lúcia pegou a mão de Isabela. Mas você pode mudar isso, se tiver paciência, se não desistir dele. Isabela olhou para a própria mão na mão da senhora. E se eu não conseguir? Então vai ser mais uma pessoa que o abandonou. Dona Lúcia se levantou. E ele vai ficar sozinho para sempre. Ela entrou. Isabela ficou ali, pensando, processando, entendendo finalmente por que Eduardo era do jeito que era. A noite caiu. Isabela entrou, subiu para o quarto, mas não conseguia parar de pensar, na foto, na história, na dor dele. Ela decidiu. Bateu na porta do escritório. Entre. Eduardo estava sentado na mesa, trabalhando, como sempre.
Dona Lúcia me contou, disse Isabela direto. Ele parou de digitar. Olhou para ela. Contou o quê? Sobre Camila. Os ombros dele ficaram tensos. Ela não tinha o direito. Ela só queria que eu entendesse. Entender o quê? Eduardo se levantou. Que eu sou um idiota, que eu acreditei em alguém e fui traído. Que você foi machucado. Isabela entrou, fechou a porta. E que você tem medo que aconteça de novo. Eu não tenho medo de nada. Tem sim. Ela deu um passo à frente. Você tem medo de se apegar, de confiar, de amar. E eu entendo, porque eu também tenho esses medos. Eduardo olhou para ela. Realmente olhou. Você não conhece nada sobre mim. Então me deixa conhecer. Isabela se aproximou. Me deixa entrar. Me deixa ver quem você realmente é por trás dessa máscara. Por quê? A voz dele saiu rouca. Por que você se importa? Porque nós somos casados, e eu não quero passar o resto da vida dividindo uma casa com um estranho. Ela segurou as mãos dele. Eu quero conhecer você, de verdade. Eduardo olhou para as mãos dela nas dele. Pequenas, delicadas, quentes. E sentiu algo que não sentia há anos. Vontade de acreditar. Você vai me machucar, murmurou. Não vou. Como pode ter certeza? Não posso. Isabela apertou as mãos dele. Mas posso prometer que vou tentar, todos os dias. Vou tentar ser digna da sua confiança. Eduardo fechou os olhos, respirou fundo, e pela primeira vez em anos, deixou o muro rachar um pouco mais. Eu não sei como fazer isso, admitiu. Nem eu. Isabela sorriu. Mas a gente aprende junto. Ele olhou para ela e viu. Viu a sinceridade, viu a coragem, viu a esperança. E algo dentro dele cedeu. Tá bom, disse baixo. Vamos tentar. Isabela sorriu. De verdade. Pela primeira vez desde que se casaram. Então me conta. Me conta sobre você, sobre sua vida, sobre seus sonhos. Eduardo hesitou, mas sentou na cadeira. Isabela sentou na frente, e ele começou a falar. Falou sobre a infância difícil, sobre o pai abusivo, sobre a mãe que morreu quando ele tinha 12, sobre ter que trabalhar desde cedo, sobre construir seu império do zero. Falou sobre Camila, sobre como a amava, sobre os planos que tinham, sobre o dia que ela partiu e destruiu tudo. Eu jurei que nunca mais ia amar ninguém, disse ele, a voz tremendo, porque amar dói, e eu não queria sentir aquilo de novo. Isabela se levantou, foi até ele, ajoelhou na frente da cadeira, segurou o rosto dele. Eu não sou ela. Eu sei. E eu não vou fugir. Os olhos dela brilhavam. Pode ser difícil, pode ser assustador, mas eu vou ficar. Eu prometo. Eduardo olhou para ela e, pela primeira vez, acreditou. Ele a puxou para perto. Abraçou ela, forte, desesperado, como se tivesse medo que fosse um sonho. Isabela abraçou de volta, sentindo o coração dele batendo rápido contra o peito dela. E ali, naquele escritório, algo mudou. O gelo começou a derreter, a distância diminuiu, e dois corações feridos começaram a se curar. Os dias seguintes foram diferentes. Eduardo ainda saía cedo, mas voltava mais cedo também. Jantavam juntos, conversavam, sobre coisas simples, o dia, o trabalho, as notícias. Nada profundo ainda, mas era um começo. Isabela começou a entender Eduardo melhor. As manias dele, o jeito que tomava café, como arrumava a gravata 1000 vezes antes de sair, como franzia a testa quando estava concentrado. E Eduardo começou a notar Isabela, o sorriso tímido dela, como ela mordia o lábio quando estava nervosa, como cantarolava baixinho quando achava que ninguém ouvia. Uma noite estavam jantando. Dona Lúcia tinha preparado lasanha. Eduardo comia em silêncio. Isabela também. Mas o silêncio não era mais desconfortável. Era tranquilo. Você canta bem, disse Eduardo de repente.
Isabela levantou os olhos. O quê? Quando você está sozinha, você canta. É bonito. Ela corou. Você me ouve? Às vezes. Ele tomou um gole de vinho. Não sabia que tinha esse talento. Não é talento. É só um hábito. Isabela mexeu na comida. Minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Eu faço o mesmo quando estou nervosa. E você está nervosa agora? Sempre. Ela sorriu. Aqui, com você. Isso tudo é muito para mim. Eduardo colocou o garfo na mesa. Eu sei que não é fácil, mas você está se adaptando bem. Estou tentando. E eu também. Os olhos dele encontraram os dela. Tentando ser menos... eu. Isabela riu. Não precisa mudar quem você é. Mas preciso mudar como eu trato você. Ele respirou fundo. Eu fui injusto, frio. E eu quero melhorar. O coração dela acelerou. Isso significa muito para mim. Para mim também. Eles terminaram o jantar. Foram para a sala. Eduardo ligou a TV. Um filme antigo passava. Isabela sentou no sofá. Eduardo sentou ao lado. Não muito perto, mas não tão longe quanto antes. No meio do filme, Isabela cochilou. A cabeça dela caiu no ombro dele. Eduardo ficou tenso, mas não se mexeu. Olhou para ela, dormindo, tranquila, confiante. Ela confia em mim, pensou, mesmo depois de tudo. E algo dentro dele se mexeu. Algo que não sentia há anos. Algo parecido com afeição. Os dias viraram semanas. Eduardo começou a chegar mais cedo. Às vezes trazia flores, às vezes chocolates, pequenos gestos, mas significativos. Isabela começou a se sentir mais em casa. Arrumava a sala do jeito dela, colocava almofadas coloridas, trocava os quadros. Eduardo não reclamava. Até parecia gostar. Uma manhã, Eduardo acordou cedo. Desceu para a cozinha. Isabela já estava lá, preparando o café da manhã, ovos, torradas, frutas. Bom dia, disse ela sorrindo. Bom dia, ele sentou. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas eu queria. Ela serviu o prato dele. Dona Lúcia tem folga hoje, então pensei em fazer o café. Eduardo experimentou. Os ovos estavam perfeitos. Está bom. Sério? Ela sorriu. Eu estava com medo de queimar. Está ótimo. Ele tomou um gole de café. Obrigado. Eles comeram juntos. Conversaram sobre o dia. Eduardo tinha uma reunião importante. Isabela ia visitar a mãe. Como ela está? Perguntou Eduardo. Melhor. O tratamento está funcionando. Isabela sorriu. Graças a você. Não precisa agradecer, faz parte do acordo. Eu sei. Ela segurou a mão dele. Mas mesmo assim, obrigada. Eduardo olhou para a mão dela na dele e não soltou. De nada. A reunião de Eduardo foi longa, complicada. Um investidor importante estava querendo puxar o dinheiro. A empresa estava em risco. Ele tentou negociar, argumentar, mas nada funcionou. Quando saiu, estava exausto, frustrado, irritado. Chegou em casa às 9 da noite. Entrou. Jogou a pasta no chão, afrouxou a gravata. Isabela estava na sala, lendo um livro. Como foi? Perguntou ela. Péssimo. Ele foi direto para o bar, serviu o uísque. Bebeu de uma vez. Isabela se levantou. O que aconteceu? Nada que você possa resolver. A voz dele saiu dura. O Eduardo antigo voltando. Talvez eu não possa resolver, mas posso ouvir. Ele riu, sem humor. Ouvir? Você acha que ouvir vai mudar alguma coisa? Eduardo, eu perdi um investidor importante, e agora a empresa está em risco. Ele serviu outro copo. Feliz agora? Isabela deu um passo para trás. Magoada. Você não precisa descontar em mim. Não estou descontando. Está sim. A voz dela tremeu. Toda vez que as coisas ficam difíceis, você volta a ser aquele homem frio, que me afasta. Eduardo parou, olhou para ela. Viu as lágrimas nos olhos dela.
E percebeu. Percebeu que estava fazendo de novo, empurrando ela para longe. Desculpa, disse baixo. Não adianta pedir desculpa se você vai fazer de novo. Eu não quero fazer de novo. Ele colocou o copo na mesa. Mas é automático. É como eu sempre lidei com as coisas. Sozinho. Mas você não está sozinho. Isabela se aproximou. Eu estou aqui, e eu quero ajudar, mesmo que seja só ouvindo. Eduardo olhou para ela, e algo quebrou, completamente. Ele se sentou no sofá, colocou a cabeça nas mãos. Eu estou cansado. Isabela sentou ao lado. Cansado de quê? De tudo. De trabalhar sem parar. De carregar tudo sozinho. De fingir que sou forte. A voz dele saiu rouca. Eu não sou forte. Eu só finjo. Todos fingimos. Ela segurou a mão dele. Mas você não precisa fingir comigo. Eduardo levantou a cabeça. Olhou para ela. Eu tenho medo. De quê? De perder tudo. De voltar a ser aquele garoto pobre que não tinha nada. De provar que meu pai estava certo, que eu sou um fracasso. As lágrimas vieram, pela primeira vez em anos. Eduardo chorou, na frente dela, sem esconder, sem disfarçar. Isabela o abraçou, forte. Você não é um fracasso. Você construiu tudo isso sozinho. Isso não é fracasso, é vitória. Mas e se eu perder? Então você reconstrói. Ela segurou o rosto dele. E dessa vez você não vai estar sozinho. Eu vou estar aqui, te ajudando. Eduardo olhou para ela e viu. Viu a sinceridade, viu a força, viu o amor. Amor. Era isso. Isabela o amava. E ele não tinha percebido até agora. Por que você se importa tanto comigo? Perguntou ele, a voz tremendo. Porque você é meu marido. Ela sorriu através das lágrimas. E porque eu vejo quem você realmente é, por trás de toda essa armadura. E quem eu sou? Um homem bom, que foi machucado, mas que ainda tem a capacidade de amar. Ela encostou a testa na dele. E eu quero ser a pessoa que você ama. Eduardo fechou os olhos, respirou fundo e disse as palavras que nunca imaginou dizer de novo. Eu acho que já estou amando você. Isabela parou de respirar. O quê? Eu não sei quando começou. Talvez quando você não desistiu de mim. Talvez quando você me abraçou no escritório. Talvez desde o início. Ele abriu os olhos. Mas eu sinto. E tenho medo. Medo de quê? De te perder. Como perdi ela? Você não vai me perder. Isabela beijou a testa dele. Eu prometo. Eu vou ficar. Para sempre. Eduardo a puxou para perto. Abraçou ela. Forte. Desesperado. E pela primeira vez em 10 anos permitiu-se sentir. Permitiu-se amar. Permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, tudo ia dar certo. A partir daquela noite tudo mudou. Eduardo não apenas voltava mais cedo. Ele cancelava reuniões para estar com Isabela. Ligava durante o dia só para saber como ela estava. Mandava mensagens carinhosas. A empresa ainda estava em crise. Mas Eduardo começou a delegar. Passou responsabilidades para os gerentes. Confiou na equipe. E, milagrosamente, as coisas começaram a se resolver. Você parece mais leve, comentou Marcelo, o sócio dele, em uma reunião. Eduardo sorriu. Estou. Casamento está fazendo bem para você. Está. E era verdade. Em casa, a distância desapareceu completamente. Eduardo passou a dormir no quarto com Isabela. Não para nada físico, mas para estar perto, para abraçá-la enquanto dormiam, para acordar ao lado dela. Isabela florescia, sorria mais, ria mais. A casa não era mais uma prisão, era um lar. Uma noite estavam deitados na cama. Eduardo lendo documentos. Isabela bordando um guardanapo. O que você está fazendo? Perguntou ele. Bordando, ela mostrou. Flores pequenas, como as que via no bairro onde cresci. Eduardo olhou. É bonito. Você acha? Acho.
Ele largou os papéis. Você tem talento. Isabela corou. Não é talento. É só algo que eu gosto de fazer. Talvez você devesse vender. Fazer disso um negócio. Ela riu. Ninguém ia querer comprar. Eu compraria. Ele pegou o guardanapo. Estudou os detalhes. Na verdade, acho que muita gente compraria. É único. Artesanal. As pessoas amam isso. Isabela olhou para ele, surpresa. Você está falando sério? Sempre falo sério sobre negócios. Eduardo sorriu. E sobre você? O coração dela acelerou. Eu não sei nem por onde começar. Eu te ajudo. A gente cria uma marca, um site, redes sociais. Ele pegou a mão dela. Você faz o que ama, e eu cuido da parte comercial. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você faria isso por mim? Eu faria qualquer coisa por você. Eduardo beijou a mão dela. Você mudou minha vida. É o mínimo que posso fazer. Ela o abraçou. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim. Por me ver. Obrigado você. Ele a apertou mais forte. Por não desistir de mim. Os dias seguintes foram de planejamento. Eduardo contratou um designer para criar uma marca para Isabela. Um fotógrafo para tirar fotos dos bordados. Uma empresa de marketing para gerenciar as redes sociais. Em 2 semanas tudo estava pronto. O site no ar. O Instagram criado. As primeiras peças à venda. Nervosa? Perguntou Eduardo na noite do lançamento. Muito. Isabela olhava para o celular. E se ninguém comprar? Vão comprar. Ele beijou a testa dela. Confia em mim. E ele estava certo. Nas primeiras horas, 10 peças vendidas. No primeiro dia, 50. Na primeira semana, 200. Eu não acredito, gritou Isabela olhando os números. Eduardo riu. Eu disse que ia funcionar. Como você sabia? Porque eu conheço qualidade quando vejo. Ele a puxou para perto. E você é qualidade pura. Isabela o beijou, pela primeira vez por iniciativa própria. Eduardo correspondeu, suave, carinhoso, apaixonado. Quando se separaram, estavam os dois sem fôlego. Eu te amo, disse Isabela. Eduardo parou, olhou para ela. O quê? Eu te amo. Ela sorriu. Eu sei que é cedo, que a gente ainda está se conhecendo, mas eu sinto, e não quero mais esconder. Eduardo sentiu o peito apertar. Eu também te amo. Sério? Sério. Ele encostou a testa na dela. Mais do que imaginei ser possível. Eles ficaram assim, abraçados, sentindo o amor crescer, preencher os espaços vazios, curar as feridas antigas. No trabalho, Eduardo estava diferente, mais paciente, mais compreensivo. Os funcionários notavam, comentavam, ficavam surpresos. O que aconteceu com você? Perguntou Marcelo um dia. Eduardo sorriu. Aprendi que a vida não é só trabalho. E o que mais é? Amor, família, momentos, coisas que não podem ser compradas. Marcelo balançou a cabeça. Quem é você e o que fez com o Eduardo que eu conheço? Ele cresceu. Eduardo se levantou. E finalmente entendeu o que importa. Em casa, a vida era plena. Isabela trabalhava nos bordados de manhã. Cuidava da casa à tarde. E à noite, passava tempo com Eduardo. Assistiam filmes. Cozinhavam juntos. Conversavam por horas. Eu nunca fui tão feliz, disse Isabela uma noite. Nem eu. Eduardo beijou a cabeça dela. E pensar que eu quase joguei isso fora. Mas não jogou. Ela olhou para ele. Você escolheu tentar, e isso faz toda a diferença. Ele sorriu. Você é o melhor erro que eu cometi. Erro. Erro de julgamento. Eu pensei que casamento arranjado seria um pesadelo, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Isabela riu. Eu também pensava assim. E agora? Agora eu sei que às vezes, as melhores coisas vêm de lugares inesperados. Eduardo a puxou para perto. Eu não quero passar um dia sem você.
Você não vai precisar. Ela beijou ele. Eu não vou a lugar nenhum. E era verdade. Isabela tinha encontrado seu lugar, sua casa, seu amor. E Eduardo tinha encontrado a paz que procurava há anos. 6 meses depois, a vida era completamente diferente. O negócio de Isabela cresceu. Ela contratou ajudantes. Abriu uma pequena loja. Participava de feiras. Era reconhecida como artesã talentosa. Eduardo continuava no setor imobiliário, mas com equilíbrio. Trabalhava 8 horas por dia, não mais 12 ou 14. Passava os finais de semana com Isabela. Viajavam. Conheciam lugares novos. Viviam. A mãe de Isabela se recuperou totalmente. Estava forte, saudável e extremamente feliz vendo a filha realizada. Você está radiante, disse ela em uma visita. Isabela sorriu. Estou feliz, mãe. Ele te trata bem? Muito bem. Isabela olhou para Eduardo, que conversava com Dona Lúcia no jardim. Ele me ama. De verdade. E você? Eu o amo mais do que tudo. A mãe abraçou ela. Então valeu a pena. Valeu. Uma noite, Eduardo chegou em casa com uma caixa, pequena, embrulhada em papel dourado. O que é isso? Perguntou Isabela. Abre. Ela abriu. Dentro, uma pulseira delicada, com um pingente em forma de coração, gravado, para sempre. É lindo. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Obrigada. Eduardo colocou a pulseira nela. Eu queria te dar algo que mostrasse o quanto você significa para mim. Você não precisa me dar nada. Você já me deu tudo. O quê? Amor, respeito, segurança. Tudo o que eu sempre quis. Ela segurou o rosto dele. Você me deu uma vida. Eduardo beijou ela. Você que me deu uma vida. Antes de você, eu só existia. Agora eu vivo. Eles ficaram assim, abraçados, sentindo a gratidão por tudo que construíram juntos. No aniversário de 1 ano de casamento, Eduardo preparou uma surpresa. Levou Isabela para o hotel onde passaram a primeira noite, a mesma suíte. Por que aqui? Perguntou ela. Porque foi aqui que tudo começou. Eduardo a guiou para dentro. Foi aqui que você chorou, que contou seu segredo, que mudou tudo. Isabela olhou ao redor. A suíte parecia diferente agora. Não mais assustadora. Apenas especial. Eu tenho medo de voltar aqui, admitiu ela. Por quê? Porque aquela noite foi difícil, dolorosa. Eduardo segurou as mãos dela. Mas também foi o começo de algo lindo, e eu queria que a gente ressignificasse esse lugar. Como? Ele sorriu, criando memórias novas, melhores, cheias de amor. Isabela sentiu as lágrimas virem. Você é incrível. Aprendi com a melhor. Ele a puxou para perto. Você me ensinou a amar, a confiar, a viver de verdade. E você me ensinou a acreditar. Isabela encostou a testa na dele. A acreditar que eu mereço ser amada. Eduardo beijou ela. Profundo, apaixonado, cheio de tudo que não conseguia dizer com palavras. E naquela noite, na mesma suíte onde tudo começou, eles selaram o amor que cresceu contra todas as probabilidades. Um amor que nasceu da dor, cresceu no cuidado e se tornou indestrutível. 2 anos depois, Isabela estava grávida. Eduardo estava radiante. Preparava o quarto do bebê, comprava roupinhas, lia livros sobre paternidade. Você vai ser um pai maravilhoso, disse Isabela, observando ele montar o berço. Você acha? Tenho certeza. Ela segurou a barriga. Nosso filho vai ter sorte de ter você. Eduardo largou a ferramenta. Foi até ela. Ajoelhou. Beijou a barriga. Eu vou amar você para sempre, pequeno. Isabela acariciou o cabelo dele. Obrigada por me dar uma família. Obrigado, você. Ele levantou, abraçou ela. Por me dar um motivo para viver. Quando o bebê nasceu, uma menina, Eduardo chorou. De alegria, de gratidão, de amor. Ela é perfeita.
disse ele segurando a filha pela primeira vez. É sim. Isabela sorriu, cansada, mas feliz. Como você quer chamá-la? Eduardo olhou para a filha, depois para a Isabela. Esperança. Esperança? Sim. Ele beijou a testa da bebê. Porque você trouxe esperança para minha vida. E ela é o fruto disso. Isabela chorou. É perfeito. Os anos passaram. A família cresceu. Mais um filho. Depois outro. A casa que antes era vazia, agora transbordava vida. Risadas. Amor. Eduardo nunca mais foi o homem frio e distante. Virou um pai presente. Um marido dedicado. Um homem feliz. E Isabela? Isabela floresceu. Virou uma empresária de sucesso, uma mãe amorosa, uma esposa realizada. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Eduardo uma noite, os dois sentados na varanda, vendo as crianças brincarem no jardim. Isabela pensou. Não, nem um segundo. Nem da noite que você chorou? Especialmente daquela noite. Ela olhou para ele. Porque foi lá que eu decidi ser vulnerável. E vulnerabilidade foi o que nos salvou. Eduardo pegou a mão dela. Você me salvou. E você me salvou também. Ela encostou a cabeça no ombro dele. A gente se salvou mutuamente. Eduardo beijou a cabeça dela. Para sempre? Para sempre. E foi para sempre. Não um para sempre perfeito, mas um para sempre real, com desafios, com brigas, com reconciliações, com amor que crescia a cada dia. Porque amor verdadeiro não é aquele que nasce da perfeição. É aquele que nasce da coragem de ser vulnerável, de se entregar, de confiar mesmo com medo. E Eduardo e Isabela provaram que, às vezes, as melhores histórias começam com lágrimas, mas terminam com sorrisos. Anos depois, quando perguntavam o segredo do casamento deles, Isabela sempre dizia: vulnerabilidade e paciência. E Eduardo completava: e nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Juntos, eles construíram o que nenhum dos dois imaginou: uma família, um lar, um amor eterno. E se pudessem voltar no tempo, não mudariam nada. Porque cada lágrima, cada medo, cada momento difícil os levou exatamente para onde precisavam estar. Juntos, felizes, completos. E quando Eduardo segurava Isabela à noite antes de dormir, sempre sussurrava: obrigado por chorar naquela noite. Obrigado por me contar seu segredo. Obrigado por me ensinar a amar. E Isabela respondia: obrigado você por ouvir, por ficar, por me amar mesmo com todos os meus medos. E lá fora, a cidade dormia, as estrelas brilhavam, e dentro daquela casa, o amor continuava crescendo. Todos os dias, para sempre. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você acredita que vulnerabilidade pode salvar um relacionamento? Acredita que é possível se apaixonar depois do casamento? Deixa sua opinião aqui embaixo. E não esquece de compartilhar essa história com alguém que precisa acreditar no amor. Até a próxima.